Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eduarda e neste canal você aprende sobre a história de Angola. Hoje nós vamos falar sobre uma história ou um fato que marcou a história do nosso país, que é sobre o Acordo de Alvor. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Após a Revolução dos Escravos em Portugal e várias guerras entre os movimentos independencistas que existiam em Angola, denominadamente FNLA, MPLA e a UNITA, entre eles e o governo português, e também Portugal sofria várias pressões internacionais para que pudesse descolonizar as suas colônias, sendo que vários países já tinham dado a independência às suas colônias, mas Portugal era um dos que mantinha. Então a ONU mantinha uma pressão muito grande para que Portugal pudesse descolonizar as suas colônias. Junto com a Guerra de Libertação de Angola, que começou em 1961. Então, Portugal começa uma política de descolonização das suas colônias. A UNITA foi um dos primeiros movimentos de libertação a aceitar fazer um acordo com o Estado português para que Angola se tornasse independente. Outros partidos depois se juntaram a isto e o Estado português decidiu fazer o acordo em Portugal, isto em Algarve. Então, os três movimentos de libertação de Angola partiram para Portugal para que pudessem assinar os acordos que Portugal estava a propor. Chegando em Portugal, havia muitas desconfianças entre os três movimentos de libertação. Desconfiavam que o governo de Portugal talvez estivesse a armar uma armadilha contra eles, ou quisessem matá-los ou envenená-los nas refeições. Eles estavam muito apreensivos e desconfiados uns com os outros. A UNITA desconfiava que o MPLA queria fazer em secreto um acordo com o Estado português e o mesmo acontecia com o MPLA. Everyone was afraid. What the Portuguese will do? Maybe we'll arrest somebody, we'll kill somebody. But when we arrive there, the leader, they don't want to eat, to touch anything to eat. They say, no, you are the young boys, you are the first to eat. When I will see one of the boys dying, I know that he's poisoned. There is a plotting. We think that during the night, maybe MPLA was negotiating with the Portuguese government. So many news were circulating, rumors. Hey, my friend, you are sleeping. Oh, that they are negotiating. You know, this is a very bad atmosphere. Mas não era nada disto. O Estado português estava mesmo interessado em descolonizar Angola. Foi então que fez o Acordo de Alvor. O Acordo de Alvor foi um documento que definiu o quadro jurídico de independência de Angola do colônio português. Tem esta denominação, Acordo de Alvor, devido à localização em que o acordo foi realizado. Isto em Alvor, uma zona que fica localizada em Algarve, em Portugal. O acordo ocorreu entre os dias 10 a 15 de janeiro de 1975 entre os três movimentos de libertação que existiam aqui em Angola, denominadamente o FNLA, o MPLA e a UNITA, e o governo português. Então, entre os dias 10 e 15 de janeiro de 1975 foi realizado o Acordo de Alvor. O Acordo de Alvor foi lido no dia 15 por um dos membros do governo português e continha 11 capítulos e 60 artigos. Eu vou ler aqui alguns artigos, não vou ler todos, vou deixar aqui na descrição todos os artigos para vocês poderem ler aí em casa, mas eu estarei lendo apenas os capítulos e alguns artigos que fazem parte dos capítulos. Então vamos aí. O capítulo 1 falava da independência de Angola e tinha os seguintes pontos importantes. O Estado português reconhecia os movimentos de libertação de Angola, o FNLA, MPLA e a UNITA, como os únicos representantes do povo angolano. Segundo ponto, reconhece o direito do Estado angolano à independência.
Terceiro ponto, a data da independência de Angola foi marcada no dia 11 de novembro. O segundo capítulo falava sobre o Alto Comissário. O Alto Comissário era o representante do governo português em Angola durante o período de transição. O Alto Comissário, era eleito pelo Presidente da República de Portugal e só o Presidente da República de Portugal é que podia exonerá-lo. No terceiro capítulo fala sobre o governo de transição. O governo de transição deveria ser dirigido pelos membros de cada movimento de libertação de Angola, neste caso o MPLA, FNLA e a UNITA. Segundo ponto do capítulo do governo de transição, o governo de transição era constituído por 12 ministérios e secretarias de estados. Cada movimento cabia designar ministros dos ministérios estabelecidos no Acordo de Alvor. Este governo de transição seria composto pelos 3 movimentos de libertação nacional de Angola e esse governo, os poderes seriam divididos por igual. Nesse governo de transição haveria o Alto Comissário, os ministros estabelecidos pelo MPLA, os ministros estabelecidos pela UNITA e os ministros estabelecidos pelo FNLA. Isso tudo está no documento que eu estarei posto aqui embaixo na descrição. O quarto capítulo falava da Comissão Nacional de Defesa, que tinha os seguintes pontos. As Forças Armadas dos 3 movimentos seriam integradas com as Forças Armadas de Portugal. Isto é, cada movimento de libertação nacional deveria ter 8 mil combatentes. Já o governo português, 24 mil combatentes. O quinto capítulo falava dos refugiados e pessoas agrupadas. Dos refugiados, um dos principais pontos foi que os refugiados podiam voltar aos seus lugares de origem. O quinto capítulo falava das eleições gerais para a Assembleia Constituinte. Este capítulo tinha o seguinte ponto: o governo de transição organizaria eleições para a Assembleia Constituinte em um prazo de 9 meses a contar a partir do dia 31 de janeiro, em que o governo de transição seria instalado em Angola. O sétimo capítulo falava da nacionalidade angolana. Eram considerados cidadãos angolanos nascidos em Angola. O oitavo capítulo falava dos assuntos de natureza econômica e financeira. Nesse ponto, o principal foi a criação de um banco central. O quinto capítulo falava da cooperação entre Angola e Portugal. E neste ponto, nesse capítulo, um dos principais pontos foi a construção de laços de cooperação entre Angola e Portugal nos domínios culturais, técnicos, científicos e etc. O 10º capítulo falava da comissão mista. No material que se vê aqui embaixo em PDF vai estar escrito questões mistas, mas não é questões mistas, é comissões mistas. Corrigem aí quando vocês lerem. E leiam mesmo, por favor. Comissões mistas. Um dos principais pontos é que serão criadas comissões mistas de natureza técnica. E o 11º capítulo, não menos importante, falava das disposições gerais. Ou seja, um dos principais pontos desse capítulo é que o Acordo de Alvor entrará em vigor imediatamente após a homologação pelo Presidente da República Portuguesa. Em suma, um dos principais pontos do Acordo de Alvor foi o reconhecimento de Portugal para a independência de Angola, foi marcada a data da independência de Angola, foi estabelecido que haveria entre este período, porque a data da independência de Angola foi marcada para o dia 11 de novembro. Então, entre este período, enquanto não é promulgada a independência de Angola, estaria a governar o país um governo de transição, em que faria parte um alto comissário e os 3 movimentos de libertação nacional. E também foi estabelecido que haveria eleições 9 meses após a instalação do governo de transição. O Acordo de Alvor foi estabelecido, muito bem escrito, com vários pontos muito importantes, mas faltava o principal ponto, que era o cumprimento, tirar do papel
para a prática. Muitos portugueses já se questionavam se verdadeiramente o acordo de Alvor daria certo. Alguns diziam que o governo português não estava capacitado para cumprir o acordo de Alvor, nem mesmo os três movimentos de libertação que não andariam juntos, não entrariam em concordância. Mas mesmo assim, todos saíram ao Algarve felizes em saber que Angola seria independente, haveria eleição em outubro. Em 31 de janeiro, tomou posse o alto comissário do governo português, dirigido por Silva Cardoso e Rosa Coutinho. Pouco tempo depois da instalação do alto comissário, começou a existir vários incidentes entre os partidários do MPLA e o do FNLA. E em março deste mesmo ano, de 1975, começa a guerra entre os movimentos, denominadamente o FNLA e o MPLA. A UNITA entra na guerra em agosto do mesmo ano. Os três movimentos de libertação nacional queriam ocupar Luanda. O MPLA, com a ajuda de Portugal, da União Soviética e de Cuba, consegue expulsar a UNITA e o FNLA das cidades. Rosa Coutinho, the Portuguese official responsible for a decade of bloody civil war. I must say that in Angola, I started what we could call the decolonization process. Because this started only when I arrived there. And I had this kind of job just during 6 months. But I think that I fixed the decolonization process in an irreversible way. Appointed High Commissioner of the Portuguese colony in 1975, Admiral Rosa Coutinho was the most powerful man in Angola. We found him in the Portuguese capital of Lisbon. After 10 years of silence, Rosa Coutinho finally agreed to an interview. Well, I was, first of all, head of all military forces. I was the commander-in-chief. Second, I was the executive, the head of the administrative branch. Let's say I had a government, I formed the government, and I directed the government. Certainly I had the influence and I exerted it. Yeah, you exercised it. Yes, I am not platonic. In 1974, Angola was promised independence, and Rosa Coutinho took charge. Rosa Coutinho favored the MPLA and devised a scheme to put them into power. All three Angolan leaders were invited to a hotel in Alvor, Portugal. Each party agreed to democratic elections under Portuguese supervision. To great acclaim, the Alvor Agreement was heralded as the cornerstone of Angola's future. But Alvor was a fraud. Elections were never meant to take place. I knew very well that elections could not be held on the territory during the time that lapsed, because Angola was still in a kind of turmoil. And if elections would be held, it will be a fantasy. I stated that at that time the only solution was to recognize the MPLA was the only force capable of directing Angola, and that Portugal should make a separate agreement with the MPLA and transfer the power to MPLA on the fixed date of 11 November. Isto mesmo, Portugal foi um dos que descumpriu o acordo de Alvor, dando apoio exclusivamente ao MPLA sob a influência do almirante Rosa Coutinho. Face a estes acontecimentos de guerra civil, no dia 22 de agosto de 1975, Portugal decide suspender o acordo de Alvor, mas não suspendeu a data da proclamação da independência, marcada para o dia 11 de novembro de 1975. Portugal, com a influência do almirante Rosa Coutinho, conseguiram expulsar
os 3 movimentos de libertação em Luanda, que se refugiaram no interior do país, e no dia 11 de novembro de 1975, o MPLA de Dr. Antônio Agostinho Neto proclama a independência da República Popular de Angola. Jonas Savimbi se juntou a Holden Roberto e proclamaram a independência de Angola no mesmo dia, no dia 11 de novembro de 1975. Proclamaram também a independência da República Democrática de Angola. Mas, claro, como o MPLA tinha mais influência, a data, ou seja, a celebração mais reconhecida foi a do MPLA de Antônio Agostinho Neto. E assim deu-se continuação à Guerra Civil de 1975 até que veio só terminar em 2002. Eu gostaria de vos convidar a curtir, a se inscrever no canal, por favor, aquele quadradinho que está escrito inscreve-se, aperta lá só assim um pouco, botou o dedo para você se inscrever. Se inscreve para me ajudar a crescer. E eu gostaria de agradecer a todos que têm comentado nos vídeos. Muito, muito, muito obrigado. Continua a me apoiar nessa trajetória, por favor. E eu espero que vocês continuem a gostar. O acordo da Davos até hoje tem sido um acordo muito polêmico, porque a UNITA acusa que o MPLA foi quem descobriu o acordo de Davos. O MPLA culpa um pouco o Estado português. Então tem havido várias controvérsias entre quem foi os verdadeiros culpados pelo descumprimento do acordo de Davos. Até hoje tenho visto várias entrevistas, matérias de jornais a tentarem debater, afinal de contas, quem é que descumpriu? Será que foi o governo português? Será que foi o MPLA, a UNITA ou o FNLA? Eu quero que você deixe a tua opinião aqui nos comentários sobre quem você acha, sobre tudo aquilo que nós já estudamos, quem você acha que descumpriu os acordos de Davos, que verdadeiramente não foi cumprido. Então esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!